Saudações! Essa é a apresentação sobre computação clássica versus computação quântica. Nessa apresentação nós iremos abordar informática, matemática, conceitos de física quântica e tudo isso com uma dose generosa de criatividade. Será uma apresentação inesquecível, fascinante e imperdível. Criei a apresentação no PowerPoint. Vamos abrir e averiguar o conteúdo. Na parte superior da tela eu coloquei a propaganda sobre o Top Cursos, que é uma empresa de cursos livres cuja proprietária é a professora Iliana. Então estão aqui os telefones fixos, celular, o blog e o e-mail. Caso você tenha interesse em fazer um curso de inglês, informática, berçarista, técnicas de alfabetização, atualizar seu certificado ou fazer qualquer outro curso na área educacional, basta procurar o Top Cursos, estão aí as formas de contato. Eu sou o professor Pablo Mariano, Tecnologia e Matemática, sou pós-graduado em Novas Tecnologias Educacionais pela Faculdade Ateneu, sou graduado em Gestão da Tecnologia da Informação pela Faculdade Novo Milênio e também possuo licenciatura em Matemática pela Faculdade Ateneu. O conteúdo que nós iremos abordar é computação clássica versus computação quântica. Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo. Na primeira parte, computação clássica, eu vou definir bit, o que vem a ser o bit, que é o alicerce da computação clássica. Vamos passar pela definição de byte. Irei demonstrar matematicamente como fazer a conversão da base decimal para binária e o processo inverso, ou seja, conversão da base binária para decimal. Também irei explicar o que é CPU, a sua arquitetura e falar sobre alguns modelos de processadores antigos e os mais recentes. Na segunda parte, mais interessante, falaremos sobre a computação quântica, o que é a velocidade da luz e, uma vez que falemos sobre a velocidade da luz, é impossível não falar sobre Albert Einstein e suas proezas científicas. Iremos definir o átomo, que são os tijolos que constituem o próprio universo, e seus constituintes, os prótons, os nêutrons, os elétrons. Falaremos sobre o entrelaçamento quântico e suas implicações científicas. Irei demonstrar quantos átomos são necessários para processar um determinado número de bits, como calcular isso, e isso já remete a pensar em futuras profissões que poderão vir a existir um dia. E por fim irei falar sobre a ciência por trás da ficção, previsões tecnológicas. Então esse aqui é o conteúdo que nós iremos abordar. Bom, então vamos iniciar. Primeira parte, computação clássica. O que vem a ser o bit? O bit é a menor unidade de informação que um computador é capaz de compreender, e ele pode assumir um desses dois valores, ou 0 ou 1. Tudo que nós fizermos do computador, todo o nosso trabalho, seja ele um texto, uma música, uma imagem, um jogo, um aplicativo, um trabalho que você desenvolveu ali com a linguagem de programação, tudo isso vai ser armazenado na memória do computador na forma de linguagem de máquina, ou seja, zeros e uns. Vamos passar para o segundo slide. Há o conjunto de 8 bits forma um byte, conforme vocês vão observar aqui. O byte é um conjunto de 8 bits. Aí talvez você se pergunte, mas para que isso serve, professor? Vamos conferir aqui no Paint, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, a letra A. O computador não enxerga isso aqui dessa forma. Ele enxerga como sendo um número. Nesse caso, o número é 65. A letra A para o computador, o A maiúsculo, é o número 65 em decimal. Mas não é com esse número que ele vai lidar. Ele não vai armazenar isso aqui. Ele vai armazenar um código binário. E para saber qual é esse código, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que dividir por 2. Porque eu quero transformar em binário. 2 vezes 32, 64 para 65, 1. Então isso aqui é o que me interessa, são os restos. Minha letra está saindo assim meio garrancho porque eu escrevo com a esquerda, eu sou canhoto. E aqui no computador, para gravar essas videoaulas, eu faço com a mão direita, eu estou usando o mouse com a mão direita. Entretanto, mais para frente eu pretendo comprar um periférico, uma caneta que eu vou conectar aqui no computador
na porta USB, para fazer uma letra aí mais caprichada. 2 vezes 16, 32. Para 32, nada, então coloca aqui o 0. Vou dividir novamente. Duas vezes 8, 16, para 16 nada. E quando é que eu paro de dividir? Você vai parar de dividir quando encontrar 1, o quociente igual a 1. Bom, 2 vezes 4, 8, para 8 nada. Vou continuar dividindo. Lembrando, estou dividindo por 2 porque eu estou indo para o binário. 2 vezes 2, 4, para 4 nada. Coloco aqui. Assim. E finalmente, 2 vezes 1, 2, para 2 nada. Encontramos o 1 aqui, aí terminou. Eu coloco essa setinha para orientar o sentido que nós temos que reescrever este código binário. Vou colocar aqui, ó. Então, a letra A para o computador é esse código. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Isso. Então tá aí. Então esse aqui é o código binário que equivale à letra A. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho. Quero ter certeza que esse cálculo está correto. Eu vou abrir a calculadora. Aí você vai fazer o seguinte. Aqui na calculadora científica, você vem aqui, clica em decimal e digita o 65. Por que 65? Porque para o computador a letra A é o 65. Aí eu clico em binário e ele me dá o equivalente em linguagem de máquina dessa letra. Então tá, eu conto aqui, ó, 3, 4, 5, tá certinho. Beleza? Então tá. Vamos apagar essa parte aqui. Ah não, antes de apagar eu quero falar uma coisa. Cada número desse aqui é um bit. O conjunto de 8 bits forma um byte. Professor, mas aqui tem 6 bits, tem 7 bits apenas. É verdade, mas é porque aqui na última posição, tem um 0 aqui, ó. Tem um zerinho aqui, ó. Então isso aqui faz um byte. É um conjunto de 8 bits. Vamos avançar. Conversão de base decimal para binário, é o que nós acabamos de ver. Aqui, ó, tem um questionamento. Deixa eu voltar lá no Paint. Por exemplo, a palavra teste. Você sabe que o computador utiliza, para cada letra, para cada caractere, utiliza 1 byte para armazenar na memória a informação. Então, se eu quiser saber quantos bytes e quantos bits o computador usaria para armazenar a palavra teste, basta contar quantos caracteres tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres, então usa 5 bytes. E se eu quiser saber quantos bits? Aí eu multiplico. 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Então são 40 bits. Por que eu fiz essa multiplicação? Porque cada byte equivale a 8 bits. Então 5 bytes e 40 bits. Aqui tem um questionamento. Quantos bytes e quantos bits a máquina usa para armazenar a palavra verdade, respectivamente? Aí você, já sabendo desses conceitos, já pode fazer esse cálculo. Super simples isso aí. Conversão da base decimal para binária nós acabamos de ver. Conversão da base binária para decimal, processo inverso. Vem comigo que você vai ver quão fácil é esse procedimento. Observa só, eu vou colocar o mesmo exemplo aqui. Três, 4, 5. Aí, beleza. Então é o seguinte, para me converter do binário e voltar para o decimal, é bem simples. Embaixo do primeiro número binário, aqui, eu coloco 2 elevado
a 0, que equivale a 1. Aqui eu vou colocar 2 elevado a 1, que equivale a 2, porque qualquer número elevado ao expoente 1 é igual à própria base. Mas ao invés de fazer isso, para facilitar para vocês e para mim não ter que ficar desenhando, escrevendo muito, eu já vou colocar direto o resultado dessa potenciação. 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 não é 1, então eu coloco 1 aqui. Né? Qualquer número elevado a 0 não é igual a 1, então já coloco direto. Depois seria o 2 elevado a 1, mas qualquer número elevado ao expoente 1 é igual à própria base. Então vou colocar diretamente o 2, para ser mais pragmático. 2 elevado ao quadrado não é 4? Então ao invés de escrever 2 ao quadrado, eu já coloco diretamente o 4 aqui, para ir direto. E se você observar, vai ver que esse esquema está dobrando. Ó. 1, 2, 4, está sempre dobrando. A matemática é justamente isso, a busca por padrões. Se você identificou o padrão, então é só seguir o esquema. Aqui é o 8. Depois, meu amigo, é o 16. Na sequência aqui, ó, só pode ser quem? O 32. É bom colocar isso aqui bem organizado para não embolar. Tem que ficar bem claro. 32. E por fim, aqui é o nosso amigo 64. Vamos aumentar um pouquinho o espaçamento aqui para não ficar embaralhado isso. Certo, muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Aonde tem 0, tá vendo aqui onde tem 0? Eu corto em cima e embaixo. Aonde tem 0 eu corto em cima e embaixo. E o que sobrou, tá vendo aqui? Onde sobrou? Eu coloco o 64, eu repito ele, onde eu não risquei, mais o outro que sobrou aqui, ó, que eu não cortei. Onde tem 0, corto. O que não é 0, no caso é 1, eu deixo continuar. Então eu vou somar o que sobrou. 64 mais 1 igual a 65, voltamos para o valor inicial, que é o 65 no caso, e ele equivale à letra A maiúsculo. Então convertemos do binário para o decimal. Aí talvez você se pergunte, espera aí professor, então o A equivale a 65, pela lógica o B é 66. Exatamente. C é 67 e assim sucessivamente. Ou seja, você já sabe escrever em linguagem de máquina. Acabou de aprender. Super tranquilo. Não tem mistério. Vamos passar para o próximo slide. Computação clássica, CPU. O que vem a ser uma CPU? CPU é o cerne do computador, meu amigo. É o cérebro da máquina. CPU significa unidade central de processamento. Vamos voltar aqui para o Paint. Vamos imaginar que isso aqui é a nossa CPU. Vou colocar aqui. CPU. O que é a CPU? É a unidade central de processamento, ou seja, é o microprocessador. Aqui dentro da CPU nós vamos encontrar a ULA. E quando eu falo em ULA, não estou me referindo àquele ritmo havaiano onde dançarinas morenas sensualíssimas, super lindas, vão entreter os espectadores. Não é desse ritmo que eu estou falando. Bem que poderia ser, mas não é. Estou me referindo à unidade aritmética e lógica. Ainda aqui dentro da CPU, nós vamos encontrar a unidade de controle. Também encontraremos os registradores. Deixa eu aumentar um pouquinho a largura disso aqui. Registradores. Vamos encontrar aqui uma pequena porção da memória cache. E uma série de outros itens que fazem parte aí da arquitetura. Bom, a memória cache é uma memória mais rápida do que a memória RAM, a memória de acesso randômico. Essa memória cache ela tem uma tecnologia que a torna mais rápida, ela é mais cara, então por isso, para não aumentar muito o preço do computador, é colocada uma pequena porção de memória cache para acelerar o desempenho dele sem levar muito preço. Essa memória cache que tem aqui dentro da CPU tem o objetivo de melhorar a performance
do processador. Mas como isso acontece, professor? Imagina o seguinte, toda vez que o computador tem que fazer uma busca na memória RAM, uma busca de dados, ele vai lá, busca a informação que precisa, traz aqui para a CPU e processa. Precisa ir na memória RAM de novo, ele vai lá, busca a informação, processa. A memória cache identifica se está buscando um determinado tipo de informação com certa frequência e já traz as outras informações inerentes àquele contexto para dentro do CPU. De tal forma que, se precisar fazer outra busca, a CPU confere primeiro na memória cache. Se a informação já estiver lá, ele não precisa ir na memória RAM, ou seja, ganhou tempo. É para isso que serve essa porção de memória cache que tem aqui. Outra coisa que tem aqui dentro, que ajuda bastante, é o coprocessador matemático. Até o processador 386, esse coprocessador matemático, ele não fazia parte da arquitetura da CPU. Após o processador 386, o coprocessador matemático começou a vir integrado à CPU. Para quê? Para ajudar ali, turbinar na hora de fazer um cálculo matemático. Bom, o que vai fazer com que os processadores aumentem o seu poder de desempenho, quando o engenheiro da computação quer fazer uma CPU mais poderosa, ele vai inserir ali naquele processador mais transistores. Quanto mais transistores, maior o poder de processamento. Bom, mas antes de falar sobre isso, eu tenho que falar aqui sobre os modelos, alguns modelos de processadores. Pentium 100. Esse aqui foi um modelo, é um modelo já antigo. Pentium era o nome do modelo, e 100 MHz significa 100 milhões de instruções por segundo. Depois desse modelo surgiu o Pentium 166. Pentium é um modelo, 166 MHz, significa que ele processa 166 milhões de instruções por segundo. Depois surgiu o Pentium 66 MMX. MMX é uma tecnologia voltada para multimídia. Você pensa, pô, mas esses são processadores antigos. Sim, são processadores antigos, mas você na sua vida inteira não faz o que esses camaradas aqui faziam em apenas um segundo, meu amigo. Imagina processar 100 milhões de instruções por segundo. Atualmente, recentemente surgiram os processadores, há um tempo, não muito tempo, surgiram os processadores dual core. E o que significa isso? 2 núcleos de processamento. É como se fosse um computador que, ao invés de uma CPU, tem duas CPUs dentro de uma só, dual core, 2 núcleos. Posteriormente surgiu o quad core, que é uma CPU que é como se tivesse 4 núcleos de processamento. Ela tem 4 núcleos de processamento interno ali. É uma CPU que vale por 4, vamos dizer assim. E assim sucessivamente. Bom, como eu disse, quando o engenheiro da computação quer aumentar o poder de processamento de uma CPU, ele insere mais transistores para aumentar o poder de processamento. Mas isso tem 2 problemas. Primeiro, quanto mais transistores, aumenta o calor, tem mais calor. Então você precisa de um cooler, de um ventilador ali em cima do processador mais poderoso para não permitir o superaquecimento. Tem que passar pasta térmica. E o outro problema é que você não pode diminuir o tamanho do transistor infinitamente. Existe um limite aí, meu amigo, porque uma casa não pode ser menor do que os tijolos que a constituem. Mas esse já é um assunto da segunda parte dessa apresentação. Por hora, muito obrigado e até a segunda parte.